Olá, visitante do canal Eletron, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse carinha aqui, que é o multímetro digital. Nessa aula, neste vídeo, nós iremos dar dicas sobre como medir tensão, como medir corrente, entre muitas outras dicas aí úteis em relação ao uso do multímetro digital. Se você é novo aqui no canal, você pode ter perdido nossos vídeos que falam sobre o multímetro analógico desta série aqui, porque nós estamos criando uma série que fala sobre multímetros analógicos e digitais. Então, já lançamos alguns vídeos falando sobre o multímetro analógico. Se você perdeu, não se preocupe, basta você ir no canal, aí, se inscrever e tem os vídeos aí que nós postamos sobre as dicas de multímetro analógico. Nós temos aqui na bancada 3 multímetros digitais. Temos aqui esse que é bem comum, você encontra ele até em supermercados, tem alguns supermercados grandes que na seção de ferramentas vendem esse multímetro aqui, casa de material de construção, casa de ferragens, etc. Esse é o mais comumzinho, geralmente ele é amarelo. Esse multímetro aqui ele custa de 15 a 20 reais, tem alguns lugares 25, mas ele é muito baratinho e ele é muito útil, eu recomendo você ter aí na sua oficina, na sua casa, porque é com ele que você vai conseguir medir as tensões, correntes e fazer as medições aí nas suas experiências, nos seus trabalhos com eletrônica, tá ok? Temos aqui também esse multímetro da Ikari. Esse daqui ele já é um multímetro semi-profissional. Ele tem bem mais funções do que o outro. Ele custa, claro, bem mais. Mas assim, eu uso bastante ele para medir a capacitância. Mas ele tem várias funções. E temos aqui também um multímetro. Esse daqui é da Unit-T. Ele é um dos primeiros multímetros que eu adquiri. Muito útil também. E eu guardo ele com muito carinho porque ele foi um dos primeiros multímetros que eu adquiri. Bom, então é isso daí. Vamos lá, vamos partir para nossas dicas, para a nossa aula. Fique ligado, porque vem muitas novidades por aí. A minha primeira dica será de como trocar a bateria do multímetro digital desse genérico, que é o multímetro que vem da China. Então você vai remover 2 parafusos que tem aqui atrás. Esses 2 parafusinhos aqui e puxar a capinha. Então aqui nós vamos inserir a nossa bateria. Feito isso, eu vou colocar a bateria aqui e fechar o nosso multímetro. Bom, fechamos aqui o nosso multímetro. Ó, ele já está ligando. E podemos prosseguir então com a explicação. O multímetro ele vai ter 3 botões aqui, ó. Nesse caso aqui, ele tem um botão que mede a amperagem, né? Botão que mede a amperagem. O botão terra, que é esse daqui, ó, que está escrito com menos aqui, ó. Tá vendo que tem um sinalzinho aqui, parece que é um fiozinho que vai para a terra, ó. E daí temos aqui voltagem, resistência e miliamperes, tá? A resistência ele é medida em ohms, então temos aqui o símbolo da voltagem, o símbolo de ohms e o símbolo de miliamperes. Você vai ligar o cabo preto aqui no com menos, você vê aí no seu multímetro, onde está o com menos, vai ligar o cabo preto, e o cabo vermelho você vai ligar aqui nesse que está para medir voltagem, amperagem e resistência. É aqui que você vai fazer a maioria das suas medidas. Esse multímetro aqui, ele é bem simples de usar, assim como a maioria dos multímetros digitais. Então, notem que nós temos aqui, né, as nossas marcações. Temos aqui a chave seletora, assim como nós temos também no multímetro analógico. E aqui você vai ver um sinal, um V, e um tracinho, tá vendo? Pontilhadinho. Significa aqui que é a voltagem, né, contínua. Significa que é voltagem contínua. A nossa corrente, né, contínua. E aqui nós vemos um Vzinho e um símbolo de um tio, né, de uma ondinha, que é a corrente alternada. Então, corrente contínua, que vai aqui de 200, né, milivolts até 1000 volts, aqui. E a corrente
alternada, nós vamos de 200 volts até 750 volts. Então, se você for medir corrente alternada, o que é a corrente alternada? É a corrente que nós utilizamos hoje nas nossas casas. É a corrente que chega na tomada da nossa casa. Então, o seu liquidificador, a sua geladeira, a sua máquina de lavar, ela é ligada na tomada em corrente alternada. Já a pilha do seu relógio, a pilha da sua calculadora, são baterias, né, que utilizam corrente contínua. Então, para medir corrente alternada é aqui, e corrente contínua, que é pilhas e baterias, é aqui. Então, até 200 volts você coloca aqui. Se for mais do que 200 volts, você joga para 750 e ele aparece um HV ali, ó, que significa High Voltage, né? Voltagem alta, corrente muito alta. Aqui é para desligar. Na corrente contínua, começamos em 1000 volts, ele também mostra o HV ali, 220 volts e depois 2000 milivolts até 200 milivolts, tá ok? Então, essas são as escalas para medir corrente contínua e corrente alternada. Aqui do lado, nós temos a escala, né, para medir os amperes da corrente, tá? Aqui nós temos a escala para medir os amperes da corrente, ele vai de 10, tá? Até 2000 amperes aqui. E depois aqui embaixo, que é uma escala muito usada também, não sei se está dando para vocês verem aqui, ó, nós temos a corrente de resistência, que tem o símbolo de ohms aqui, ó. Então temos aqui a nossa escala de resistência. Temos aqui 200, 2000, 20 mil, 200 mil, aqui é 2 milhões, tá, pessoal? 2 milhões de ohms. Então ele começa em 200, depois 2.000, depois 20 mil, 200 mil e 2 milhões de ohms, tá ok? Então essa é a nossa escala aqui de resistência. Um recurso que esse multímetro aqui tem também é que ele tem aqui o bip de continuidade. Tá vendo aqui, ó? Continuidade significa que quando um elemento ele está em curto, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vou colocar aqui na continuidade, ó, minha chave seletora está aqui na continuidade. E se eu encontrar e se eu encontrar não, né? E se eu encostar as ponteiras de prova, o multímetro dá um bip. Então, vamos supor que você tem um componente que você quer medir. Eu deixei aqui o multímetro aberto para a gente fazer um teste e eu vou medir aqui o fusível do multímetro. Note que apitou, tá vendo? Se o fusível estivesse queimado, estivesse aberto, não ia apitar. Então, o teste de continuidade serve para isso. Serve para você ver a continuidade de corrente que está passando por um determinado material. Ele serve também para você checar elementos em curto. Então, geralmente, quando o elemento está em curto, ele vai bipar, ele vai fazer o barulho. Tá ok? Eu não vou me aprofundar nas outras medidas que tem aqui. Temos mais 2 medidas e temos aqui também uma pinagem, né? Que serve para você estar medindo transistores, tá? NPN, PNP, eu não vou mostrar essas funções, isso também tem no multímetro analógico, mas eu não vou mostrar, eu vou me atentar a ensinar o básico e numa aula futura a gente entra nos detalhes. Vamos começar fazendo uma medição nessa bateria aqui, ó, que é a bateria que eu tirei do meu multímetro analógico. Então vamos colocar na escala de corrente contínua, lembra que eu falei para vocês? Corrente contínua são pilhas e baterias, e corrente alternada, que tem esse símbolozinho, é a corrente que vem na tomada da nossa casa, é a corrente que utilizamos na nossa rede elétrica. Então eu vou colocar aqui 20 volts, porque na bateria está marcando aqui, ó, deixa eu ver se essa bateria marca, aqui ó, 9 volts, está marcando aqui ó, 9 volts. Então, como eu já sei que ela tem 9 volts, eu vou colocar em 20 volts e vou medir. Colocar aqui a ponteira negativa no polo negativo da bateria e a ponteira positiva, ó, polo negativo, e a ponteira positiva eu vou colocar aqui no polo positivo. Notem que a minha bateria apresentou 6,63 volts. Ela teria que apresentar 9 volts se ela estivesse boa, então ela já está bem gasta. Logo eu vou ter que substituir essa bateria aqui. Então, recapitulando, polo negativo da bateria, polo positivo. Para medir eu coloco aqui em escala de corrente contínua, 20 volts, aqui a ponteira negativa no polo negativo e ponteira positiva no polo positivo. Se eu inverter, vai queimar o meu multímetro? Não, não vai queimar, só que ele vai mostrar o sinal de menos ali indicando que é uma corrente, um valor negativo, né? Uma voltagem negativa, menos 6,57 volts.
Vou pegar aqui também uma pilha, para a gente estar fazendo os nossos testes. Notem também que ela tem o sinal de menos aqui, ó, polo negativo, e o sinal de mais aqui no polo positivo. Vou deixar na escala de 20. E vamos colocar aqui negativo no polo negativo e positivo no positivo. 1,55 volts, então tá bom. Nossa bateria ela está boa, nossa pilha, porque está marcando aqui 1,5, ó, é o que ela tem que apresentar. 1,5 volts. Então a nossa pilha está boa. Se você for medir uma bateria de 9 volts e colocar aqui em 200 milivolts, você corre o risco de estar queimando o seu equipamento. Mas eu coloquei aqui, ó, em 1000 volts, corrente contínua. Vamos medir a nossa bateria para ver o que acontece? Ele mostra ali, ó, 0,06. Note que ele não apresenta uma medida exata, porque ele julga que vai receber uma corrente bem alta. Então, ele diminui as nossas casas decimais. Então, em vez de ele mostrar 6,57 volts, ele vai arredondar. Ele mostra ali, ó, 0,06, 0,07, está oscilando. Se eu colocar em 200, vai queimar? Também não. Mas ele aumenta um pouco mais as casas decimais, tá vendo? 0,6.5. Baixo para 20, olha lá, 6,55. Então tem uma medida mais exata. Ah, mas e se eu fosse medir uma bateria que ela é até 2 volts, né? 2 volts são 2000 milivolts. Então imagine que eu fosse medir uma bateria até 2 volts, 2000 milivolts. Então eu colocaria aqui e eu teria uma medição mais precisa. Então é por isso que a escala vai de 200 milivolts até 1000 volts. Agora, eu trouxe aqui uma extensão que vem da minha rede elétrica, né? E é corrente alternada. Então eu vou pegar o meu multímetro e vou colocar aqui em 750, porque essa extensão está ligada no 220. Então, se eu colocar no 200, ele vai receber mais volts do que o meu aparelho está configurado para receber. Então eu posso queimar. Então, em vez de colocar no 200, se eu vou medir 220, 230, acima de 200, eu vou colocar no 750. E vamos lá então fazer a nossa medição. Ó, tá mostrando 215 volts, corrente alternada. Agora vamos aprender a medir resistência. Para medir resistência, você deve virar a chave seletora até a escala de resistência, tem o símbolo de ohms aqui, ó, porque a resistência é medida em ohms. Então, eu tenho aqui um resistor, ó, de 1K. 1K é o quê? 1000 ohms. Então, eu vou colocar aqui na escala de 2000, tá vendo, ó? Coloquei na escala de 2000 aqui, ó. E vamos medir para ver a resistência desse componente eletrônico. 1005, 1004 ohms está dando ali. Então esse componente ele já é projetado para impedir a passagem da corrente elétrica. E não que ele vai impedir completamente, mas ele restringe bem a passagem dos elétrons. Por isso se chama resistor, porque ele resiste, ele oferece uma resistência à passagem da corrente de uma extremidade até a outra. Já um fio elétrico, ó, tem aqui um fio feito de cobre. O cobre ele é um ótimo condutor. Então vamos colocar aqui, ó. E note que ele apresenta a resistência de... Ó, tá caindo a resistência. Deixa eu colocar aqui numa posição melhor. Ó, zero, quase nada. 1 ohms de resistência, ou seja, a corrente ela tem livre passagem. É por isso que a corrente elétrica, os fios são feitos de cobre, né? Porque a corrente elétrica ela flui muito bem através do material cobre. Então, no nosso fio aqui elétrico, a resistência é quase nula. Quase não existe resistência. Tá ok? Então, se você for medir um resistor ou um componente que você sabe que a resistência é baixa, você coloca 200 ohms e vai subindo até 2 milhões de ohms. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o multímetro digital da Icari que eu tenho aqui. Existem muitas marcas, tá, pessoal? Existem muitas marcas. Eu tenho esse semi-profissional aqui da Icari. Então ele tem bem mais tipos de medida do que aquele outro multímetro, que é mais simples. Então alguém pode se perguntar, mas então quer dizer que se eu comprar esse multímetro baratinho, eu não vou conseguir fazer os meus testes só com o multímetro mais avançado? Não, você vai conseguir fazer os seus testes dentro das especificações que o multímetro te propõe.
Então esse multímetro aqui ele é um pouco mais caro, é óbvio, mas ele tem bem mais funções. Então ele tem aqui inclusive uma escala que mede a capacitância. Ele vai até 2000 de capacitância aqui, ó, para medir capacitores. Ele tem também uma escala bem mais ampla de corrente alternada e de corrente contínua. Tá? Ele desliga automático, ele mede temperatura, ele vem com sensor que mede temperatura, então ele tem bem mais funções. Ele é todo emborrachado, desliga automático, etc. Ele tem mais funções do que o outro. Então, isso é para você ver que tem multímetros de todos os preços no mercado. Você consegue sim estar começando com esse multímetro mais em conta aqui. Eu tenho 3 multímetros, eu tenho esse daqui e aquele outro que eu mostrei no começo do vídeo. Tenho o meu multímetro analógico, eu uso todos, tá? Eu gosto muito do meu multímetro analógico, apesar dele ter sido bem baratinho, ele é bem simples, mas ele é muito útil aqui na minha oficina. Então, existem multímetros mais básicos, como esse, e existem multímetros que são mais complexos e têm mais funções. Eles trazem mais funções de fábrica. Esse daqui é um deles, mas tem multímetros muito melhores do que esse daqui, tá? Com muito mais funções. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal que vem muitas novidades. Muito obrigado e até a próxima.